expressivas, e no terceiro bloco, o conhecimento sobre o corpo. Então, as lutas, elas estavam como conteúdo da educação física. Então, acho que a partir dali, de 97, é que realmente essa disciplina, ela passa a ser quase que obrigatória em todo o curso de educação física. Então, esse foi o primeiro marco, né, temporal. Depois disso, nós tivemos um problema, um grande problema. A maioria dos professores que iam ministrar essa disciplina, eles simplesmente ministravam aquela luta que eles dominavam. Então, você tinha na sua faculdade um professor que era faixa preta de karatê, a disciplina de lutas, basicamente, ia ser karatê o semestre inteiro. Se fosse um professor de judô, a disciplina ia ser judô. Se fosse de capoeira, ia ser o conteúdo totalmente de capoeira, e assim vai. Kung Fu, boxe, etc. Então, você tinha um semestre inteiro para trabalhar com aluno. Todo mundo que treina algum tipo de luta sabe que para se chegar numa faixa, num grau, onde você possa realmente dominar aquela luta e ensinar, isso vai demorar aí uns 5 anos, mais ou menos. E você imagina o professor de educação física em um semestre, que não são 6 meses, né, dentro da faculdade, são 5, às vezes são 4, ele tinha que aprender essa luta, que ele não tinha domínio nenhum, e depois ele tinha que levar isso para a escola, porque ele tinha que ministrar esse conteúdo. Está lá nos parâmetros curriculares nacionais, ele tinha que ministrar. Pois bem, o que é que acontecia? Quando o aluno terminava o curso de educação física, ele nem lembrava mais do que ele tinha aprendido na disciplina de lutas. Então, se foi karatê, ele aprendeu lá a fazer o primeiro kata, no quinto semestre, no quarto semestre, quando terminava o curso, ele nem lembrava mais disso. Resultado, ele ia para a escola e não sabia como aplicar o conteúdo lutas, porque ele não tinha tido uma vivência que deixasse um legado para a sua futura profissão, né, trabalhar na escola como professor de educação física e aplicar o conteúdo lutas. Então, esse foi um problema grave. Pior, tinha faculdade que você tinha um professor que era faixa preta de judô, sei lá, que dava aula de fisiologia, você tinha um professor que era faixa preta de karatê, que dava aula de outra disciplina lá, aí juntavam esses dois professores para ministrar a disciplina de lutas. Então você fazia metade do semestre judô e a outra metade karatê. Imagina como é que você terminava o semestre. Se com uma é difícil, imagine com duas. Bom, meus caros, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque depois desse período, que a educação a lutas começou a entrar no ensino superior, quase que de forma obrigatória, eu comecei a me questionar sobre essa formação, a formação do professor de educação física em lutas, para poder ministrar isso na escola. Era muito frágil. Eu via isso, né, nas escolas. Quando eu comecei a lecionar no ensino superior, a gente começou a pesquisar isso. Como é que o professor de lutas ele aplicava o tema lutas na escola? E aí, meus caros, eu comecei a entrar em contato com alguns professores, principalmente de Espanha e Cuba, e lá fora eles estavam vindo com uma onda muito forte, que a maioria de vocês hoje já conhece, até porque aqui no Brasil isso já tem aproximadamente 14, 15 anos, que eram os jogos de oposição, ou jogos de lutas. Você pegava a luta e transformava num jogo e levava para a aula de educação física escolar. Então, não especificamente você ensinava karatê, judô, jiu-jitsu. Você ia trabalhar com os jogos. E esses jogos você trazia os elementos de diversas lutas. Então, era isso que estava ocorrendo lá fora. Quando eu comecei a pesquisar a formação do professor de educação física para trabalhar com lutas, que é um tema muito legal para se trabalhar, por exemplo, num TCC, quem está me ouvindo aí estiver pensando num tema. Então, como é que foi a formação desses professores em lutas para atuar na educação física escolar? Eu não estou falando aqui de karatê, judô, jiu-jitsu, capoeira, estou falando de lutas, que é algo muito mais amplo do que as modalidades de lutas. Então, quando eu começo a pesquisar isso, eu começo a perceber que no Brasil nós ainda estávamos muito enraizados na técnica, a disciplina de lutas era, na verdade, modalidade, era uma modalidade que era ensinada, e o professor não aprendia aquilo e não levava para a escola. Então, a gente começa a entrar em contato com esses pesquisadores, e em 2006 tem um artigo meu, depois procure na internet, é Lutas na Educação Física Escolar. Você coloca Lutas na Educação Física Escolar, coloca o meu nome, Heraldo com H, Heraldo Simões Ferreira, e é um dos primeiros artigos que tem no Brasil acerca das lutas na educação física escolar, utilizando, discutindo a formação do professor e já falando dos jogos de lutas.
Então, uma das primeiras publicações, esse é dos meus 76 artigos, se eu não me engano, esse é o artigo que eu tenho mais, que é mais citado. Muito bem, e aí a gente começa a estudar esses jogos de luta e começa a tentar transformar, na universidade onde eu trabalho, a disciplina de lutas, que era karatê e judô, quando eu assumi. Então eu começo a tentar mudar essa disciplina para o ensino das lutas, e aí sim, trabalhando de forma específica, os jogos de luta, os jogos de lutas. Né? Antes de falar dos jogos de lutas, que seria a parte que eu vou entrar agora, que é a parte mais prática, como é que você vai levar isso para a escola, sempre é bom a gente conceituar esses três termos: luta, arte marcial e esporte de combate. Eu vou começar falando de arte marcial e esporte de combate, para depois chegar à luta. Bom, arte marcial, no sentido de hoje, no sentido da palavra, ela não existe mais, porque arte marcial seria uma arte que te prepara para a guerra, uma arte que prepara você para ir ao combate corpo a corpo, ao combate de vida e morte. Isso os antigos faziam, né? Lá no Oriente e tal. O termo arte marcial é um termo ocidental e não oriental, porque Marte é o deus da guerra greco-romano. E então, quando eu falo arte marcial, é a arte desse deus da guerra. No Oriente, por exemplo, no Japão, se chama de Bushido, que é o caminho do guerreiro. Então, a arte marcial, ela envolve filosofia, ela envolve lemas, preceitos, cultura, disciplina, hierarquia. Então, tem toda uma filosofia de vida que envolve, quando eu digo que uma pessoa está praticando arte marcial. Quando eu falo de esporte de combate, aí o nome esporte por si só já conceitua. O que é esporte? Né? É aquela modalidade que tem regras imutáveis, são regras que ela é sempre comum em qualquer lugar do mundo, tem que ter uma federação, tem que ter uma entidade administrativa, se volta mais para a competição, e daí vem o nome esporte de combate. Então são os esportes que envolvem as lutas, esporte de combate. O karatê e o judô, por exemplo, eles podem ser arte marcial e eles podem ser esporte de combate. Então depende muito do objetivo do praticante. Mas algumas lutas, elas são apenas arte marcial. Por exemplo, o aikido é só arte marcial, não existe o esporte aikido. Da mesma forma, o boxe, por exemplo, ele é só um esporte de combate. Não existe a arte marcial boxe. O que existe é o esporte boxe. Agora, quando eu falo de luta, aí é num sentido muito mais amplo. Então, quando eu falo de luta, ela envolve tudo isso. Ela envolve arte marcial, envolve esporte de combate, aquela luta que é só de defesa pessoal, como o Krav Maga. Ela envolve as lutas ginásticas, como o aerofight, ou aerokaratê, ou o taibo. Ela envolve também jogos e brincadeiras de luta. Então, quando eu pego duas crianças, por exemplo, e eles ficam em pé com apoio unipedal, né? Flexiona o joelho para trás de uma das pernas, fica no apoio unipedal. Uma segura na mão da outra, segurando as duas mãos. E uma tentando desequilibrar a outra, fazendo com que, né, que ela pise no chão com a perna que está com o joelho fletido, que a gente chama isso de luta do saci. Quando eu faço isso, isso é uma luta. Isso não é uma arte marcial, isso não é um esporte de combate, mas é uma luta. Então a luta, ela é um grande conjunto que ela envolve todas essas modalidades, né? Por exemplo, quando você vê duas crianças brincando no recreio de luta, aquilo não é arte marcial, não é esporte de combate, mas é luta. Quando você vê dois cachorrinhos, filhotes ali brincando, rolando na cama, um brincando com o outro, rolando no chão, um querendo morder o rabo do outro e brincando ali, eles estão brincando de luta. Então a luta, ela a gente precisa entender, nós, a maioria aqui, alunos de educação física, professores de educação física, nós precisamos entender a luta como um grande conteúdo que envolve tudo isso. A luta é muito mais ampla do que uma modalidade de luta, como o karatê, por exemplo. O karatê é uma modalidade de luta, né, que pode ser esporte de combate, pode ser arte marcial. Então, entendido isso, a gente parte para a educação física escolar.
E quando eu vou para a educação física escolar, o que é que eu, Heraldo, penso? Eu acho que nós devemos trabalhar os jogos de luta. Ponto. Agora, a partir disso, é óbvio que eu posso trabalhar toda uma questão conceitual e histórica das lutas. Eu posso trabalhar as lutas como história, como cultura, posso trazer as lutas da antiguidade grega, dos Jogos Olímpicos, né, que tinha lá o pancrácio, o pugilato e a própria luta já, né, que hoje é o wrestling. Posso falar das lutas do Oriente, da filosofia, dos monges budistas, do Kung Fu. Então, tudo isso eu posso trabalhar quando eu falo de luta. Então, a parte histórica, a parte filosófica, a parte cultural, posso pedir para os alunos pesquisarem sobre as lutas mais praticadas no Brasil, por que aqui o Brazilian Jiu-Jitsu se difundiu tanto, né? As lutas de raízes negras, de raízes africanas, as lutas indígenas, como a luta marajoara, o uca-uca e etc. Então, tudo isso está dentro, aí eu posso pesquisar tudo isso. Mas quando eu vou para a prática, eu acho que nós só temos um caminho aí. Até porque a maioria dos professores de educação física não são especialistas nessa área, não são faixas pretas de karatê, de judô, de jiu-jitsu, de taekwondo, não são ex-atletas de boxe, de, sei lá, professores de aikido, de krav maga, não são. A maioria são professores de educação física. Então, ora, como é que eu vou ensinar algo que eu não tenho domínio? Isso é a base da didática. Quando nós falamos de didática, o bom professor é aquele que ele tem domínio no que ele ensina. Então, como é que eu vou ensinar karatê, judô, jiu-jitsu se eu não tenho domínio sobre isso? Agora, o que é que eu posso fazer? E aí é fácil de fazer isso. Quando eu quero ensinar karatê, mesmo eu não sendo faixa preta de karatê, eu posso pegar alguns jogos que trabalhem as lutas de toque, né, de tocar no outro. Por exemplo, um ficar de frente para o outro em guarda e tentar tocar no ombro, e o colega vai bloquear. Né? Você ficar, por exemplo, nas costas do aluno e ficar tocando nos membros. Então, membro superior, membro inferior, você dá um toque primeiro, ele tem que dar um soco. Você toca na perna dele, ele tem que dar um chute. Depois você faz 2 toques, depois 3 toques. Além de estar trabalhando a memória e a coordenação, eu estou trabalhando golpes que depois eu vou mostrar para eles que esses golpes são golpes similares ao karatê. Então nós vamos brincar dos jogos de luta e depois eu ligo com a modalidade que eu quero. Por exemplo, agora na Base Nacional Curricular Comum, nós temos uma divisão que do 3º ao 9º ano as lutas entram. Elas não entram no 1º e no 2º e nem na educação infantil, que eu acho um erro. Apesar de que eu acho que a base ela também não engessa. Você pode colocar as lutas na educação infantil e no 1º e no 2º ano. Você pode brincar de luta com eles. Ali, você pode inserir a luta dentro do conteúdo jogos e brincadeiras, que está na educação infantil e que está no 1º e no 2º ano. Então, ela não entra como uma unidade temática lutas, ela entraria como jogos. Na educação infantil, por exemplo, eu posso trabalhar, por que não? Trabalhar com os bonecos. Aqui em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, chama-se de boneco, né? Os bonecos. O Super-Homem, o Thor, a Mulher Maravilha, o Capitão América, o Robin, o Batman e tal. Em São Paulo, eu sei que nós chamamos aí de hominho, né? São os hominhos, aqueles bonequinhos pequenininhos. Então, eu posso trabalhar muito bem com aqueles bonecos e reproduzir movimentos de luta. Eu posso mostrar o movimento de luta e os alunos podem reproduzir com os bonecos. Né? Os meninos e as meninas podem reproduzir com os bonecos. E tem muitos jogos muito simples de se fazer, como tentar girar o colega está deitado no chão e eu tenho que tentar rodar ele, girar. Né, que a gente chama luta da roda, você vai tentar rodar ele até o final ali da sala, né, do tatame, então ele está deitado, eu só tenho que ir rolando ele, e ele não deixa eu fazer isso. Isso nós fizemos numa pesquisa aqui em Fortaleza, e deu para fazer tranquilamente com a educação infantil, com alunos de 4 a 5 anos. Primeiro eles empurravam os professores e os monitores, então nós deitávamos no chão, braço colado no corpo, e o aluno ia, né, levando a gente. Depois a gente pedia para fazer isso com os próprios coleguinhas. No momento os colegas deixavam fazer e no outro momento eles impediam. Ou seja, era um jogo de oposição. Que depois a gente pode ligar isso com o quê? Com as lutas, né, de distância curta, como o judô e como o jiu-jitsu. Então são jogos que eu posso trabalhar no solo. Bom, voltando.
Então, a base, ela coloca as lutas do 3º ao 9º ano. Se eu não me engano, 3º, 4º e 5º ano devem ser trabalhadas as lutas brasileiras e as lutas de origem indígenas. Não, desculpa, no 3º ao 5º ano são as lutas indígenas e as lutas de origem africana, onde entra a capoeira. Então, aí eu tenho uma grande quantidade de lutas a serem trabalhadas. Obviamente que eu não vou chegar para um aluno do 3º ano e ministrar uma aula para ele, por exemplo, de luta marajoara. Né? Ah, tem que ser aqui na terra, tem que jogar o outro, tem que encostar as costas no chão. Eu vou trabalhar jogos que lembrem os fundamentos da luta marajoara. E aí, hoje em dia, esses jogos, eles estão bem disseminados, né? Se vocês colocarem aí na internet jogos de luta, por exemplo, no YouTube, vocês vão encontrar um monte de jogos de luta. Eu tenho um livro também lançado, se eu não me engano, em 2009, possuem 100 jogos de lutas. E tem muitos outros professores que já lançaram livros contendo esses jogos. Então é fácil de vocês acharem. Então, do 3º ao 5º ano, lutas de origem africana e lutas indígenas. E do 6º e 7º ano, aparecem as lutas brasileiras, onde pode voltar aí a capoeira, onde entra aí o Brazilian Jiu-Jitsu, e assim vai. E no 8º e 9º ano, entram as lutas do mundo. Karatê, judô, muay thai. Então, como que você vai trabalhar essa infinidade de modalidades se você não tem domínio? A resposta é trabalhar por meio dos jogos de luta. Então, acho que essa é a principal proposta. E agora vamos falar um pouquinho desses jogos de luta, né? O que são esses jogos de luta? Bom, a primeira coisa que eu preciso entender, e eu acho que todo professor de educação física, agora são todos mesmo, não só os das lutas, existem alguns conceitos que eu, como professor de educação física, eu tenho que saber. Então, por exemplo, eu tenho, obviamente, que saber a classificação dos esportes. O que é um esporte individual, o que é um esporte coletivo, um esporte de invasão, um esporte de rede, eu preciso saber disso. Eu preciso conhecer de fisiologia, de anatomia, de cinese, assim vai. Quando eu falo de lutas, o que é que eu acho que um professor de educação física tem que saber? Primeiro, ele tem que saber diferenciar o que é arte marcial, esporte de combate e lutas, nós já conversamos sobre isso. Mesmo ele não sendo praticante, ele tem que saber, porque ele é professor de educação física. E ele tem que saber uma classificação que é muito simples de se entender, que elas enquadram todas as lutas. Nós só temos 3 tipos de luta, só. Depois tem uma exceção que eu vou falar aqui, que é o MMA. Mas nós só temos 3 tipos de luta. Primeiro, é aquela luta de distância curta ou curtíssima, que exige o contato de um lutador com o outro. Se não tivesse contato, não tem luta. Então, essa luta ela exige uma distância curta ou uma distância muito curta ou até a distância nula, que é um estar colado com o outro mesmo. Esse tipo de luta, ele tem os seguintes objetivos. Ou é derrubar o adversário, promover o desequilíbrio do adversário, imobilizar o adversário, ou submeter o adversário à sua vontade, né, que são aqueles 3 tapinhas. Contorções, estrangulamentos, chaves, né, onde você trabalha as alavancas. Ou também excluir o adversário de um determinado espaço. Todas essas lutas vão entrar nessa primeira categoria, que é a luta de curta distância, que tem essa característica, esses objetivos. E aqui nós podemos enquadrar, vejam bem, judô, jiu-jitsu, submission, o sambo da Rússia, né, o wrestling, que é, né, a luta que vem desde os gregos antigos, a famosa luta livre. O que mais? O uka-uka brasileiro, o sumô no Japão. Lembra que você tem que é distância curta e você tem que jogar o outro para fora ou derrubar, né? Então, todas essas lutas, elas têm essa característica, uma distância muito curta e com os objetivos que eu falei. Mas, Heraldo, eu nunca treinei luta nenhuma dessa. Como é que eu vou aplicar essas lutas na escola? Ora, você vai trabalhar jogos que trabalhem a distância muito curta, que trabalhem o equilíbrio, o desequilíbrio, ou tirar e colocar um adversário para fora de um espaço, ou imobilizar o adversário. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês de forma prática. Não vou mostrar aqui porque eu não estou com um parceiro aqui para mostrar, senão eu mostraria para vocês. Apesar de eu estar de kimono, é porque eu já venho do treino da manhã, então
Já fiquei assim para a live. Mas vejam bem, é, se eu quiser trabalhar, por exemplo, equilíbrio e desequilíbrio, eu falei para vocês da luta do Saci, mas eu posso trabalhar a luta do sapinho também. Então, os alunos ficam agachados no chão, né, de cócoras, com as mãos espalmadas, e um tentando promover o desequilíbrio do outro. Quando eu trabalho isso, eu trabalho noções de equilíbrio e desequilíbrio que o judô tanto precisa, que o jiu-jitsu precisa. Então, é isso que eu vou ligando e mostrando para os alunos. Eu posso trabalhar também a luta do joelhinho, né? Que ela é muito próxima do que acontece numa luta de judô ou de uca-uca ou de luta marajoara. Você tem que ficar sempre com um dos joelhos no chão e o restante é livre. Você pode trabalhar isso com os alunos mais velhos, né, desculpa, do quinto ano, do sexto ano, do sétimo, do oitavo, do nono. Então você tem que estar sempre com um dos joelhos no chão. E aí o grande objetivo é tentar desequilibrar o colega, né, utilizando os membros superiores, né, tocando no adversário, tentando puxar, empurrar, promover o desequilíbrio, fazer com que ele sente, com que ele caia. Se eu quero trabalhar, por exemplo, somente a imobilização, existem jogos para isso, né? Então eu posso trabalhar, por exemplo, um aluno segurando uma bolinha e deitado em decúbito ventral, né? Ou seja, com a barriga no chão. E qual é o objetivo? Eu tenho que virar esse aluno e tentar pegar a bolinha dele. Então fica um deitado no chão e o outro aluno vai tentar virá-lo e tentar pegar essa bolinha. Por que trabalha a imobilização aí? Porque ele vai trabalhar, nesse momento, os fundamentos da imobilização, tentando virar, tentando pegar, e o outro vai tentar ficar imóvel lá. Eu posso trabalhar outras formas também, por exemplo, eu posso colocar uma bolinha, pedir para os alunos nunca ficarem em pé, porque a queda pode machucar, mas pedir para os alunos ficarem no solo, no máximo, eles podem tirar um dos joelhos do chão só. O outro joelho tem que estar no chão, podem ficar em quadrupedia. E eu coloco uma bolinha, ou um chinelo, ou uma bola, qualquer objeto, atrás de um dos alunos. Então, qual é o objetivo? Esse aluno que colocou a bolinha atrás dele, ele tem que proteger essa bola, ele não pode deixar o outro pegar. Então, quando eu dou o sinal, o outro vem avançando em quadrupedia, e quando ele chegar próximo, é claro, quem está defendendo a bola vai tentar imobilizar o outro. Então ali ele vai começar a fazer técnicas de imobilização, porque se ele não imobilizar, o outro vai pegar a bola. Então ele vai ter que abraçar, vai ter que agarrar, vai ter que ficar por cima, vai ter que montar, vai ter que prender na guarda, e aí ele vai tentar imobilizar o outro. Então eu deixo, sempre como é que nós fazemos, qual é a didática? Deixe as crianças primeiro experimentar, deixe eles tentarem fazer. Depois você pode mostrar alguma técnica se você souber. Se não souber, você pode pedir ajuda a algum aluno que pratique judô, jiu-jitsu, ou até um colega seu. Mas o importante primeiro é deixar as crianças fazerem. Claro, com todo o cuidado do mundo. Um outro exemplo de imobilização é um aluno estar sentado com os joelhos estendidos. Né? Então, um aluno sentado no solo com os joelhos estendidos, né, as pernas para frente. E o aluno que vai imobilizar, ele vai abraçar as pernas desse colega, vai deitar, colocar o peso todo por cima, e ao sinal do professor, esse aluno que está sentado vai tentar ficar em pé. E o outro, que está agarrado nas pernas, está abraçado nas pernas do colega, obviamente ele não vai deixar, e ele vai começar a entender, a usar o peso do corpo dele. Quando o colega estiver tentando ficar em pé, ele vai jogar o ombro, ele vai jogar o peso para que este não fique em pé. E aí ele vai começar a entender da biomecânica da imobilização. Então esse seria o primeiro grupo a se trabalhar. São lutas de corpo a corpo. Depois nós temos aí as lutas de média distância, né, que é aquela luta que tem o objetivo tocar no outro e não ser tocado. Né? Essa luta ela trabalha com membros superiores e com os membros inferiores. A distância agora é média, né, porque eu tenho que ter uma distância que eu consiga tocar nele com um dos meus membros superiores ou inferiores, mas que ao mesmo tempo ele também não me toque. Então, essa luta envolve karatê, taekwondo, savate, boxe, a capoeira, o kung fu. Então, são as lutas que a gente chama de percussão, de trocação, luta do strike, né? Aquele de golpear, soco, chute, esse tipo de coisa. Mas, Geraldo, eu também nunca fiz esse tipo de luta. Como é que eu vou aplicar isso na educação física escolar? Bom, você vai trabalhar do mesmo jeito com os jogos.
uma grande facilidade para se trabalhar isso é utilizar a bexiga. Né? Aqui no Ceará nós chamamos de balão, utilizar a bexiga, o balão. Então você enche a bexiga, pede para o aluno segurar enquanto o outro vai fazer golpes. Então você pode pedir, por exemplo, para eles fazerem socos. O soco que ele quiser fazer, deixa sempre eles fazerem do jeito que eles querem fazer, do jeito que eles sabem fazer, do jeito que eles viram na televisão, do jeito que ele vê o Batman, o Capitão América fazendo, deixa ele fazer lá. Depois eu posso mostrar, se eu quiser, um vídeo de boxe, mostrando como é que é um jab, um cruzado, um gancho. Se eu souber fazer, eu mostro e peço para eles reproduzirem. Mas primeiro, sempre deixem eles fazerem, deixa eles errarem, deixa ele olhar para o outro, copiar, imitar. Isso é aprendizagem também, né? Isso é construtivismo. Aí eu posso depois partir para os chutes da mesma forma, segurando o balão e pedir para ele fazerem chutes. Mas se eu quiser fazer um de frente para o outro, existem vários jogos, né? Eu já falei um aqui. Você pede para eles ficarem um de frente para o outro, um vai ser o atacante e um vai ser o defensor. Quem ataca vai tentar tocar com a mão aberta nos pontos que eu, Heraldo, professor, vou pedir. Então eu vou falar assim, ombro direito, ele vai tentar tocar no ombro direito do colega e o outro defende. Joelho, barriga, ombro, pé. Então ele vai tentando tocar com as mãos, mas pode ser com o pé também, e o outro bloqueia, o outro defende. Eu posso fazer o jogo da memória, como eu falei também, ficar atrás do colega, ficar tocando nele e ele fazendo o mais rápido possível, né? Que é ação e reação. Eu toco no braço dele e ele dá um soco. Ele não vai estar me vendo, ele está lá atrás. Eu posso fazer o jogo do espelho, um fica de um lado da quadra e o outro do lado de cá. Ele vai fazendo um golpe e eu repito, golpes de quê? Soco e chute. Então começa com golpe, depois 2, depois 3, 4, 5, trabalhando também a memória. Então, essa luta é a luta de golpes de percussão, né, onde eu trabalho aí membros superiores e membros inferiores. Bom, e o terceiro grupo são as lutas de longa distância, né, onde o objetivo agora é tocar o adversário com um implemento. E aqui vocês já devem estar visualizando, nós temos aí a esgrima e o kendo japonês, são os mais famosos. Então, nesse caso, como é que eu vou trabalhar o jogo de luta? Aí aqui nós vamos produzir os implementos. Então eu vou produzir a espada com jornal, com aquele espaguete de piscina, ou com o próprio balão, né? Tem aquele balão comprido. Pode ser o balão redondo mesmo. Quando eu falo balão aqui é a bexiga. Então você pode trabalhar com isso, um tentando tocar o outro. Primeiro eu posso fazer uma dramatização. Então se eu assistir o Zorro, por exemplo, ou os Três Mosqueteiros, eu posso colocar um trecho do filme e pedir que eles reproduzam aquela ação da luta do Zorro, dos Três Mosqueteiros. Depois, desculpa, eu posso trabalhar os fundamentos da esgrima. Então fica todo mundo perfilado para frente, cada um com o seu jornal. Vamos fazer primeiro a estocada, vamos fazer o corte, vamos fazer a movimentação da esgrima. É só olhar no YouTube, isso é muito simples. E depois eu posso pedir para eles lutarem, né? Eu posso construir, por exemplo, ponto eletrônico, que pode ser uma caixinha de fósforo. Eles vão colocar na mão, assim, ó, no dorso da mão e coloca para trás. Eles vão lá equilibrar essa caixinha. E o objetivo é eu acertar com a minha espada, não o aluno, mas acertar a mão dele lá atrás para derrubar a caixinha de fósforo, que seria o ponto eletrônico. Então eu posso fazer isso de diversas formas, né? Todas as propostas que eu apresentei aqui, elas podem ser feitas com objetivos diferentes. Por exemplo, um ataca e o outro defende, depois o contrário, e por fim os dois atacam. Pode ser menino com menino, menina com menina, ou menino com menina, o grande com o pequeno, não tem problema, a luta não vai ter esse problema. É legal você fazer essa mistura, certo? Então, eu acredito, meus colegas, que as lutas, né, que é o tema dessa minha palestra, eu começo a encerrar agora, as lutas, teoria e prática, ainda mais agora com a base, né, vocês vão ter que fazer isso, a base vem para sistematizar os conteúdos da educação física, eu acho que é possível ser trabalhadas por meio dos jogos de luta, as modalidades podem ser trabalhadas por meio dos jogos de luta. Então, o jogo de luta é um instrumento muito poderoso para o professor de educação física para trabalhar essa unidade temática. Então, procurem se apoderar disso, procurem ler sobre isso. Como eu falei, no YouTube tem muita coisa já, tem muitos livros sobre isso, e eu acho que se você
começar a aplicar isso na aula, você vai ver o quanto isso é prazeroso, o quanto isso é gostoso. Agora, obviamente, assim como uma partida de futebol, tudo tem que ser baseado na segurança. Então, muito cuidado, você tem que ter um olhar atento, se antecipar ao que possa acontecer, cuidado com anel, com brinco, com colar, né? Aquele aluno mais afoito, já muda ele de lugar, coloca ele para fazer com você, mas é tranquilo de se fazer. Nós temos feito várias pesquisas aqui, inclusive com a educação infantil, e a gente tem conseguido trabalhar também na educação infantil com os jogos de luta. E sempre lembrando, e agora para encerrar, luta é diferente de briga. Luta não gera agressividade, luta não gera violência, isso aí é da própria pessoa. Eu já vi lutadores de tênis brigando, são separados por uma rede, brigando. E a gente assiste ali os campeonatos, né? Campeonato de karatê, de judô, de jiu-jitsu, você dificilmente vê uma briga, você vê luta. Então, a luta, a pessoa se prepara para isso. Então, é muito importante mostrar isso para os alunos também, né? É importante inserir eles na cultura corporal das lutas, mas é importante mostrar para eles que a luta é feita para quem se prepara para isso, são lutadores, vão lá para a academia, se preparam e depois vão para uma competição com regras. Isso é diferente de briga, é diferente de violência. Existe uma regra nos jogos de luta que nós sempre falamos para os alunos e eu vou pedir para vocês aí guardarem e colocar também, são 3 regras. Toda vida que eu vou trabalhar com jogos de luta, a gente faz essa regra e os alunos repetem, e é muito legal que no final ele, tio, as regrinhas, aí eu vou lá e digo para ele as regrinhas. Primeiro, eu não posso deixar que ninguém me machuque. Essa é a primeira regra. Eu não posso deixar que ninguém me machuque. Segunda regra, eu não posso machucar ninguém. E terceira e última regra, eu não posso deixar que na aula ninguém machuque ninguém. Então eu tenho que estar atento, inclusive, com o que está acontecendo em volta, com os outros. Então, primeiro, eu não machuco ninguém. Segundo, eu não deixo ninguém me machucar. E terceiro, eu vou também ver isso, né? Que ninguém possa se machucar. Tá certo? Então, essa é a proposta. Fico aqui aberto para as perguntas de vocês, para os questionamentos. E obrigado novamente pelo convite. Obrigada, professor. Eu estou aqui com várias perguntas para o senhor, então, perguntas e comentários. Eu vou começar. Murilo Inácio, ele faz uma colocação e eu achei bem interessante. Ele fala que aqui na Inglaterra, o judô e o karatê têm uma boa aceitação nas escolas e são incluídas nas atividades extras e pós-horário de aula. Eu achei bem bacana a gente ter um conhecimento externo também, né, professor? O professor Jefferson Lopes, nosso querido professor Jefferson Lopes, ele colocou que seria interessante o senhor falar sobre a sua opinião sobre o ensino superior dentro das licenciaturas, né? A introdução de uma disciplina específica para as lutas e melhorar o entendimento do ensino delas na escola. O senhor poderia comentar alguma coisa sobre isso? Vanessa, porque caiu e eu voltei. Eu só vi a pergunta do Inácio, lá da Inglaterra. Qual é a outra pergunta? É o professor Jefferson Lopes. Ele fala assim que seria interessante o senhor comentar a sua opinião sobre o ensino superior dentro das licenciaturas de educação física terem uma disciplina específica de lutas para melhorar o atendimento nas escolas. Tá, legal. Vou responder primeiro aí o nosso amigo da Inglaterra. Aqui no Brasil também já existe um estudo, né? Inicialmente foi feito aí pelo Emerson Frantini e o grupo dele, da USP, mas outras pessoas já fizeram também. Nós fizemos uma aqui específica no Nordeste, onde mostra que as lutas que têm mais aceitação na escola são o karatê e o judô. E aí, as lutas mais praticadas no Brasil são karatê, judô, e aí existe aí uma disputa, né? Mas karatê, judô, jiu-jitsu, capoeira e o taekwondo são as mais praticadas aí. E se você pegar nas escolas, o karatê e o judô, eles têm uma aceitação maior, talvez pela questão da disciplina,
pela imagem que os pais já possuem desse tipo de luta. E a capoeira, por que a capoeira e o jiu-jitsu não conseguem ter tanta inserção, apesar de a capoeira cada vez mais estar nas escolas? Infelizmente, e eu digo isso infelizmente mesmo, a capoeira ainda tem uma imagem marginalizada, baseada no racismo da nossa sociedade. Né? É algo ainda ligado com o pensamento escravocrata. Então, infelizmente, ainda existe isso, e eu tenho muitos colegas da capoeira, muitos alunos da capoeira, já orientei alunos em mestrado e doutorado da capoeira, são excelentes pessoas, eu acho que a gente tem que acabar com isso, né? Isso aí já é coisa que já era para ter acabado. Se você chegar lá fora, a capoeira é muito mais valorizada do que aqui no Brasil. Eu assisti uma apresentação da capoeira em frente à Torre Eiffel, em Paris, que eu me emocionei muito, porque as pessoas batiam palma e gritavam o nome do Brasil porque a capoeira estava se apresentando ali. No final, fui falar com os professores, fui dar os parabéns, todos eles brasileiros, e eles disseram exatamente isso: professor, nós somos muito mais valorizados aqui do que no próprio Brasil. No Brasil ainda existe esse racismo contra a capoeira. E a questão do jiu-jitsu, né, que é uma luta brasileira, o Brazilian Jiu-Jitsu, né, não o Jiu-Jitsu japonês. O Brazilian Jiu-Jitsu, ele teve, né, um momento dos bad boys nos anos 80, de muita briga, de muita confusão, e isso acabou, né, sujando um pouco a imagem do jiu-jitsu. Daí a não aceitação, em grande parte das escolas, do jiu-jitsu, que é algo que o jiu-jitsu vem mudando cada vez mais também. Você não vê mais na mídia nada sobre isso, e isso é bom para o jiu-jitsu. Então, aqui no Brasil, é muito parecido com o que o nosso colega falou também aí na Inglaterra, né? O karatê e o judô com uma grande aceitação e sendo oferecido no contraturno para aqueles alunos que querem fazer a escolinha. E a pergunta do meu colega Zé, que é meu amigo, é meu colega do karatê, lutamos já juntos, né? Lutamos com e contra, participando de campeonatos. O Jefferson é um parceiro, tem escrito alguns trabalhos com o professor Jefferson, então é um parceiro de escrita também. Parceiro da luta, parceiro do karatê, parceiro de escrita. O Jefferson faz essa pergunta do ensino superior, até porque no nosso seminário de lutas lá do Gama, ele vai ter que falar sobre isso. Eu dei essa tarefa para ele, né? Mas ele traz essa pergunta, assim, eu acho que a nossa formação em educação física, infelizmente, ela tem muitas fragilidades. Por exemplo, trabalhar com pessoas com deficiência. Quem aqui pode levantar a mão, bater no peito e falar assim, eu sei trabalhar? São poucos. E aqueles que sabem, eu admiro muito. Eu, por exemplo, nem tive essa disciplina na década de 80. Mas eu sei que tem aluno agora, que a maioria das faculdades tem essa disciplina que é obrigatória, mas ele faz isso em um semestre. É a mesma coisa com a lutas. A maioria das faculdades já possuem essa disciplina como obrigatória, o ensino das lutas, mas ela tem sido muito frágil na preparação desses alunos. Tanto para quem vai atuar na educação física escolar, que deveria ser algo mais voltado para o jogo de luta, o jogo de oposição, a luta como cultura, como filosofia, para que ele tenha um legado. Ah, então pronto, eu aprendi isso e vou ensinar isso na escola. Agora, quando eu passo o semestre inteiro aprendendo karatê, aprendendo o primeiro kata, tem professor que até cobra do exame de faixa para o aluno fazer no final do semestre. A prova é o exame de faixa. O que adianta isso? Quando termina a faculdade, ele não lembra de mais nada. E para o aluno do bacharel, também isso vai contar muito pouco. O aluno do bacharel, na disciplina do ensino de lutas, ele tem que aprender a fazer a preparação física de um lutador. Para depois, quem sabe, quiçá, trabalhar com isso. Então, a disciplina de lutas, ela precisa deixar legado. E aí, os professores dessa disciplina que estão me assistindo aqui, eu pergunto, qual é o legado que você está deixando para o seu aluno de educação física no ensino superior em relação a essa disciplina? Porque eu acho que toda disciplina tem que ficar um legado. Alguma coisa daquela disciplina, isso aqui é legal, isso aqui eu vou usar quando eu estiver trabalhando na escola ou no meio não formal, que é o caso do bacharel. Excelente, professor. Professor, nós estamos em cima da hora. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação. Esse evento do Chão da Quadra, ele veio para enriquecer a educação física escolar. E o senhor, para falar de lutas, foi extremamente abrangente, né? Porque não falou só da sua modalidade, o senhor falou num modo geral, e eu acho que dentro
da educação física escolar é isso que vale, né? A gente não ensina uma só modalidade, ninguém vai sair dali atleta de uma luta específica. Então, muito obrigada, foi enriquecedor esse momento com o senhor. E vamos passar para a próxima. Eu gostaria de agradecer ao Chão da Quadra por esse evento, as faculdades Magsul que estão chancelando o certificado desse evento, a MA Assessoria e Eventos, que fez toda a parte organizacional do evento, e muito obrigada. Aqueles que estão perguntando sobre a lista de presença, nós estaremos anunciando quando ela será disponibilizada, tá? Então, não se preocupem, será avisado aqui, ok? Um abraço para todos, muito obrigado, Finardi. Obrigada, professor. Bom, vamos continuar, então. Agora nós temos a palestra do professor Ricardo Zambelli. Professor Ricardo, fique à vontade. Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia. Super bem, professor. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, tá bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do professor Francisco, do Chão da Quadra, para poder participar aqui desse evento, né, o primeiro webinário do Chão da Quadra. Agradecer a presença de vocês e fico muito feliz, né, de poder conversar um pouquinho a respeito de um tema que eu gosto muito, me dedico, né, tanto na área da pesquisa, assim como na área profissional também, e fico muito feliz de poder hoje conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu vou projetar aqui na tela uma apresentação que eu organizei para a gente seguir mais ou menos uma direção aí da conversa. Eu posso colocar aqui? Pode sim, professor. É só compartilhar a sua tela. Então, tá joia. Estou conectando aqui. Só um momentinho, por favor. Muito bem, vocês conseguem ver? Ainda não, professor, só um pouquinho. Agora sim, abriu. Agora sim? Então tá bom, eu vou compartilhar a projeção aqui do PDF. E acredito que vocês consigam ver, então. Bom, então vamos lá. Meu nome é Ricardo, né? Ricardo Manuel de Oliveira Zambelli. Sou professor de Educação Física. Cursei a licenciatura e o bacharelado na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Até gostaria de cumprimentar os colegas que estão aqui presentes, os colegas que vão depois conversar com a gente também a respeito das lutas. E hoje eu tenho a felicidade, então, de trazer esse tema da pedagogia das lutas, um olhar sobre a violência escolar. Então, aqui nessa imagem, eu fui buscá-la nos meus arquivos, né, meu acervo pessoal, é uma imagem do Chão da Quadra, né, um lugar onde eu trabalhei com o Karatê no programa Escola da Família, né, numa escola estadual aqui de Campinas. Então, fui buscar ali nos meus arquivos para poder compartilhar com vocês essa imagem, que é muito significativa para mim, e acredito que tenha bastante a ver com a nossa fala aqui de hoje, com esse seminário, né, que valoriza
a prática pedagógica, né, da educação física no ambiente escolar. Eu organizei aqui a fala em 3 grandes momentos aí, né? Então, desculpa, acho que eu ouvi alguma coisa? Me chamaram, não? Tranquilo? Vou seguir aqui. Organizei aqui a fala em 3 tópicos, né? Então, vou falar brevemente sobre o meu caminho acadêmico profissional e como o estudo e o trabalho vão se cruzando, né, em toda essa trajetória. Vou falar especificamente sobre a luta e a violência na educação física escolar, e depois vou falar um pouquinho aí a respeito da pedagogia das lutas. O professor Heraldo já trouxe aí elementos muito importantes, né, para a nossa prática profissional e para tematizar aqui as lutas, e acredito que outros professores também vão complementar essa parte, então vou falar brevemente dela também, vou focar mais na parte da luta e da violência na educação física escolar. Então, a respeito aqui dos caminhos por onde andei, eu trouxe alguns materiais, né, o título aqui de alguns estudos que a gente fez ao longo da formação acadêmica e que vão conversando aí com essa trajetória profissional também, né. Então, eu ingressei na Faculdade de Educação Física em 2009 e já desde 2008 eu já dava aula de karatê, né, no programa Escola da Família, nessa escola estadual. Então, foi a partir dessa experiência com lutas que surgiu o interesse de fazer a Faculdade de Educação Física, e até interessante que eu entrei bastante focado, né, na luta, mas aí, com o passar da graduação, a gente vai conhecendo um universo, né, da educação física e todas as outras possibilidades que a gente tem para trabalhar, e fui para a área da licenciatura, onde hoje eu trabalho também na rede municipal de educação aqui de Campinas, né. Durante a graduação, participei de alguns projetos de extensão na faculdade, né, então, entre eles o projeto de extensão Escolinha de Lutas e o Karatê FEF, que eram projetos que a gente oferecia para a comunidade, tanto de dentro e quanto fora da Unicamp também. Então, foi um momento muito importante de aprendizado, de troca de experiências e de crescimento profissional e acadêmica também. E, atualmente, né, trabalho na rede municipal de Campinas e trabalho na Faculdade de Americana, né. Então, no semestre passado, ministrei a disciplina de lutas também. Com relação a alguns estudos que a gente foi fazendo ao longo dessa trajetória, eu destaco aqui, né, o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, que é a violência escolar, a prática do karatê no programa Escola da Família, que foi um estudo que nós fizemos a partir da experiência naquela escola, né, com os estudantes que praticavam karatê, os professores, a equipe gestora. Depois, na pós-graduação, né, uma especialização que eu fiz na área da educação, da pedagogia do esporte educacional, a gente estudou um pouco a questão da pedagogia das lutas, né, nessa perspectiva, e as estratégias de ensino dos professores pós-graduandos. Então, entrevistei os meus colegas para saber qual que era a perspectiva deles, né, acerca do conteúdo lutas. E agora, por último, né, no ano passado, eu concluí o mestrado, e aí eu foquei na área da violência escolar e nessa relação aí com a educação integral, né, a educação de tempo integral, as escolas de tempo integral aqui no município de Campinas. Então, de certa forma, esse é o meu lugar de fala também, de onde eu posso, de certa forma, trazer e trocar um pouco de experiências com você e com vocês, né, e trazer para essa discussão o tema da violência e da luta no ambiente escolar. Então, quando a gente fala de luta e violência escolar, já vem, pelo menos na minha cabeça, e também a partir de conversas e de experiências que a gente troca com outros professores também, alguns questionamentos, né? Então, por que ensinar luta na escola? Qual que é a relação entre luta e briga? E quais os principais desafios para tematizar esse conteúdo nas aulas de educação física? Né? Então, quando a gente se depara com esse tema, quando a gente pensa nas relações entre luta e violência na escola, eu coloco aqui algumas questões iniciais para a gente começar a pensar sobre esse tema. Não vai dar tempo agora, né, de
passar esses vídeos que eu coloquei aqui no slide, mas eu posso disponibilizar aqui no chat também. São 2 vídeos muito interessantes, que quando eu vou tratar do tema de lutas na escola, eu costumo mostrar para os estudantes. Um deles são 2 jovens, né? Um deles retrata aí 2 jovens nos Estados Unidos que estão numa briga de rua, né? Então, eles estão ali por algum motivo, a gente percebe que são estudantes, né? Porque tem um grupo de amigos, né? De colegas em volta, eles estão também com mochila, enfim, então a gente percebe que é um grupo de estudantes que vão para a rua, acredito aí que na saída da escola, para brigar. E aí é muito interessante, né? Depois, no decorrer aí do vídeo, que chega um homem mais velho e faz uma intervenção, né? Então, ele conversa com aqueles jovens, né, no sentido de mostrar que a briga, que a violência não seria o melhor caminho, né, para resolver os conflitos que eles tinham ali, né? Então, é um vídeo muito interessante, né, repercutiu bastante também nas redes sociais um tempo atrás. Então, é um vídeo bem interessante para a gente começar a compreender um pouco também a diferença entre luta e briga, a questão da violência. E o segundo vídeo que eu trago aqui, né, para uma referência, que é a atleta Rafaela Silva, e é um vídeo, uma reportagem que foi realizada pela Globo, né, pelo Esporte Espetacular, que mostra a trajetória dela em 2012, nas Olimpíadas, e depois 2016, né, e toda a violência que ela sofreu nesse período, né, em 2012, quando ela foi desclassificada da competição. Então, ela sofreu ofensas racistas, principalmente pelas redes sociais também, e como que ela relata, né, a sua trajetória a partir dali, e como ela pensou na luta, né, que veio a conquistar a medalha de ouro na final dos Jogos Olímpicos de 2016. Né? Então, nesses 2 vídeos, sempre quando eu vou tratar desse assunto com as crianças na escola, a gente conversa um pouquinho a partir deles, né, sobre o que é briga, o que é violência, o que é a violência física, o que é uma ofensa verbal, né, uma violência verbal, a questão do racismo, né, que são integrantes, aí, infelizmente, né, da nossa sociedade também, né, assim como o professor Heraldo falou agora, né, então, são vídeos interessantes, fica aí disponível para vocês depois poderem assistir um pouquinho e conhecerem, né, essas histórias. Bom, então, a partir daquelas perguntas, a gente tem alguns direcionamentos, né, considerando a questão da luta e da violência na educação física escolar, a gente entende que a luta é uma das manifestações da cultura corporal. Então, por isso, um conteúdo legítimo do componente curricular da educação física. Né? Então, o porquê ensinar a educação física, a gente pode ir por essa linha, né, das abordagens da educação física, a abordagem crítico-superadora, por exemplo, que vai tratar, né, da cultura corporal e das diferentes manifestações. Então, a gente entende que a luta é uma dessas manifestações e, portanto, um conteúdo legítimo também do componente curricular da educação física. Além de estar, né, nos documentos oficiais, como os parâmetros curriculares, a base nacional, inclusive que o professor Heraldo falou agora na última palestra também. A gente tem a questão da falta de vivência em lutas por parte dos professores, inclusive na graduação, e um discurso pedagógico que aponta a preocupação com a questão da violência. Né? Então, alguns dos desafios que a gente enfrenta na nossa área da educação física escolar são esses. Né? Então, a falta de vivência por parte dos professores e professoras, tanto na graduação até mesmo, e esse discurso pedagógico que faz uma relação da violência, como se a violência fosse intrínseca à luta, né? E aí, mais adiante, a gente vai ver que são coisas diferentes, né? E infelizmente, quando se tem essa confusão, principalmente conceitual, acaba deixando esse conteúdo de lado nas propostas pedagógicas da educação física escolar. Então, a gente vai pensar também numa abordagem pedagógica que pode contribuir para uma discussão crítica e reflexiva sobre o tema
da violência escolar. Então, a partir da tematização e a problematização da luta na escola, a gente pode também trazer reflexões sobre a questão da violência, né, fazendo essa relação, essa discussão entre o que é briga, o que é luta, o que é violência, né? E é muito interessante, nesse ano, comecinho do ano, né, a gente ainda estava trabalhando na escola, uma das últimas aulas que eu fiz com as crianças do 2º ano, eu fiz essa pergunta para elas, né? E aí, criançada, o que é luta, o que é briga? Hoje a gente vai fazer uma vivência aqui, o que vocês pensam sobre isso? E aí uma aluninha do 2º ano falou assim, né, com toda simplicidade, falou, professor, luta é um esporte e briga tem violência, né? Então, assim, uma criança do 2º ano, já com esse pensamento, assim, foi bastante surpreendente, e eu fiquei muito feliz também de depois poder conversar com eles a respeito desse tema. Bom, então, no sentido aqui de uma abordagem crítico-superadora, né, coletivo de autores, lá de 1992, traz a educação física, né, como sendo componente curricular que vai tratar da cultura corporal, né, numa visão histórica das produções culturais, né, ao longo da história, né. Então, eu trouxe aqui 2 imagens, uma imagem que retrata a luta, né, no tempo antigo, e a luta na escola hoje, né. Então, a gente percebe a luta enquanto um dos fenômenos, né, enquanto um fenômeno, enquanto uma das manifestações da cultura corporal. E pensando especificamente sobre a violência escolar, eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente compreender e para a gente poder separar o que é uma coisa, o que é outra, para a gente poder entender um pouco melhor tudo isso, né? Então, Freud vai trazer que a agressividade ela é inata ao ser humano, e a existência desse potencial está relacionada a um impulso que pode ser direcionado para atos de violência, destruição, ou para atividades ligadas à criação e construção. Então, é comum também a gente fazer uma confusão entre violência e agressividade, mas Freud traz aqui que a agressividade é enquanto um impulso, e a violência já é compreendida nesse sentimento, né, nessa intenção de causar o mal para outra pessoa e de destruição. E aí o professor Jurandir Costa vai trazer, né, que a ação agressiva ela se torna uma ação violenta quando é percebida no sujeito violentador, na vítima ou no observador, a intenção de causar dano ao outro, né? Então a gente percebe a intenção de violência nesse sentido. Yves Michaud vai trazer, né, que a violência é quando numa situação de interação, um ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, integridade moral, em suas posses, suas participações simbólicas e culturais. Então a gente vai percebendo também como que a violência pode se manifestar na nossa sociedade, né, enquanto um fenômeno social dinâmico, que é mutável de acordo com o momento histórico, a localidade e o contexto cultural. E seus significados, dimensões e representações se adaptam conforme a sociedade se transforma. Então, a Miriam Bromovai vai trazer a ideia da violência enquanto um fenômeno social dinâmico. E por aí a gente vai percebendo como a violência é compreendida e como nós percebemos a violência na nossa sociedade também. Bernard Charlot vai trazer aqui 3 conceitos bastante importantes também para a gente compreender a violência escolar, né? Um deles é a violência na escola, né, que é caracterizada por ações violentas que ocorrem dentro do ambiente escolar, mas não tem nenhuma relação com a instituição de ensino. Vai trazer também a violência da escola, que é composta por ações, normas e posturas violentas contra os estudantes ou agentes escolares, típicas desse contexto. Então, a gente percebe aqui que a própria instituição escolar, ela também gera violência. E a violência à escola, que ocorre quando os estudantes agem de forma violenta contra a instituição de ensino e os seus representantes. E aí, traz também alguns tipos de violência, né, que podem acontecer no ambiente escolar, como, por exemplo, violência física, sexual, roubos, crimes, vandalismo. A questão da incivilidade, né, que contradizem regras de boa convivência, a questão da violência simbólica ou institucional, com ações, normas e posturas violentas nas relações de força em meio ao ambiente escolar. Então, quando a gente fala de violência na escola,
numa visão mais ampla da violência, a gente não foca somente em um estudante brigando com o outro na hora do recreio, por exemplo. Né? A gente percebe que a violência ela acontece de várias formas diferentes, ela pode se manifestar no ambiente escolar de diversas maneiras, inclusive a violência que acontece na escola, que é gerada pela própria escola e que também acontece contra a escola. A gente tem também outros conceitos, como, por exemplo, o bullying, o cyberbullying, né, que são situações violentas cometidas de forma recorrente ao longo de um período de tempo. Então, pode ser alguma violência física ou verbal, mas no sentido de ser repetitivo entre os pares. E uma característica importante também do bullying é que ela acontece longe dos nossos olhos. Então, é muito difícil a gente conseguir identificar uma situação de bullying, a não ser que a gente se aproxime dos estudantes, das crianças, para tentar perceber e compreender o que acontece. Mas, por característica, elas fazem essas intimidações, essas violências, essas ofensas, em momentos onde os adultos não estão por perto. A questão do cyberbullying, né, quando isso transfere-se para o ambiente virtual, para as redes sociais, e um outro conceito aqui diferente também da violência, que é a questão da indisciplina, que é um fenômeno caracterizado por condutas disruptivas, que são atitudes e comportamentos contrários às regras do regimento escolar. Então, é uma afronta declarada ou não aos códigos normativos em vigor naquela instituição, sejam eles razoáveis, justos, recíprocos ou não. Então, aqui é uma reflexão importante para a gente fazer também, que a gente vê a indisciplina como culpa do aluno, como culpa da família, né? Então, aquela criança é indisciplinada, mas também, se você for ver o pai, a mãe, o contexto em que ela vive, mas a gente esquece de olhar também a indisciplina do ponto de vista da própria escola, né, que impõe regras que muitas vezes não são significativas, as crianças não participam, né, de uma maneira mais democrática da construção coletiva dessas regras, por exemplo, e aí acaba se passando a culpa para a criança, para a família, para o contexto social, mas acabamos esquecendo também da nossa participação, né, enquanto corpo docente, comunidade escolar, de como nós vamos lidar com essas regras para que elas sejam mais significativas para os estudantes também. Trazendo, então, a discussão para a pedagogia da luta, né, pensando em propostas pedagógicas que vão fazer a discussão, a tematização, a problematização desse conteúdo no ambiente escolar. Né? Então, João Batista Freire vai trazer a questão da gente ensinar o esporte a todos, e aí eu faço uma adaptação aqui à luta, né? Então, ensinar luta a todos, ensinar bem luta, ensinar mais do que luta, e ensinar a gostar de lutar, né? A gostar de luta. Então, são alguns princípios interessantes aí da pedagogia do esporte, da pedagogia da luta, que podem nortear o nosso trabalho, né, na nossa proposta pedagógica, na nossa atuação profissional dentro do ambiente escolar, para poder tematizar esse conteúdo. Né? Aí a gente tem 3 referenciais também da pedagogia do esporte, né, referencial histórico-cultural, técnico-tático e socioeducativo. Né? Então, aqui eu trouxe uma tabela que mostra, né, cada um desses referenciais. A gente tem o referencial histórico-cultural, que ele está bastante ligado a um conhecimento conceitual dos esportes, e aqui no caso das lutas também, como a história das modalidades, as principais regras, a evolução da modalidade, quem são os personagens que se destacam nessas práticas. A gente tem um referencial técnico-tático, que se aproxima, né, do conhecimento procedimental. Então, são as estratégias, os gestos técnicos específicos de cada modalidade, alguns aspectos táticos ofensivos e defensivos, né, que são conteúdos importantes também e fundamentais para a nossa prática pedagógica. E um referencial socioeducativo que está relacionado com o conhecimento atitudinal, que diz respeito aos valores, às condutas, e a luta tem bastante disso, né? Então, a luta, ela tem a questão da valorização, do respeito entre as pessoas, do respeito com o próprio corpo e o corpo do colega. Então, por meio desses referenciais, a gente pode perceber alguns direcionamentos, alguns caminhos para tratar da luta
dentro do ambiente escolar. Aí a gente tem a Mariana Gomes, né, que trouxe esses estudos, essa colaboração muito importante para a área das lutas, que é a questão dos princípios condicionais, né, no sentido da gente compreender o fenômeno. Então, é muito importante, quando a gente for trabalhar a luta na escola, que a gente compreenda o fenômeno, né? Nós, professores e professoras de educação física, que a gente compreenda o que são as lutas, como a gente percebe a manifestação da luta na nossa sociedade e como elas acontecem, né? E é importante também, de certa forma, a gente conversar e discutir com os estudantes sobre isso, para que a gente tenha um conhecimento sobre o conteúdo, né? Então, a gente tem os princípios condicionais, como, por exemplo, a imprevisibilidade, o contato proposital, a fusão ataque-defesa, as regras, a questão do alvo personificado, que vão trazer elementos que caracterizam as lutas e que distanciam da questão da briga também, né? Então, a gente tem os grupos situacionais, que o professor Heraldo trouxe também, as lutas de curta, média e longa distância, e as modalidades. Lembrando, né, assim como o professor Heraldo falou também agora há pouco, que na nossa prática pedagógica dentro da escola, o nosso objetivo naquele ambiente não é a formação de atletas, né, mas sim a compreensão do fenômeno luta, a gente poder discutir esse tema, poder relacionar com outros temas da sociedade, e aqui, de uma maneira mais ampla e geral, né, global, poder desenvolver a luta nas nossas aulas. Então, a gente tem aqui uma classificação das lutas em ações esperadas e ações inesperadas. As ações esperadas são as formas, as demonstrações, os katas, os katis, que podem acontecer de maneira individual ou coletiva, e as ações inesperadas, que é o enfrentamento direto, que pode acontecer na curta distância, média, longa, e aí a gente tem na curta distância o agarre como principal ação motora, se a gente for considerar nos golpes, né, nos gestos técnicos que acontecem na luta. As lutas de média e longa distância, o toque, mas na longa distância a gente tem o toque mediado por um implemento, assim como no caso da esgrima, do kendo, que a gente tem um implemento para tocar o oponente. E as lutas que são mistas, né, a exemplo aí do MMA, que a gente tem tanto as ações de agarrar como de tocar no desenvolver aí da luta. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de ações esperadas. A gente tem o kata adaptado, né, o dragão e o tigre, do Kung Fu. A gente tem o Bunkai também, né, que são algumas manifestações de formas e de ações esperadas. Então, a gente faz a prática da luta imaginando aí os oponentes. E aqui no Bunkai, a exemplo do Karatê, a gente tem os oponentes que são da mesma equipe para demonstrar os golpes do kata, que é a sequência de movimentos. Então, por aqui a gente percebe a questão das ações esperadas nas lutas. E aqui as ações inesperadas, né? Então, é exemplo do kata no kumite, o MMA, o kendo e o uka-uka, né, que é uma luta de origem brasileira, indígena. E a gente percebe a questão dos jogos e brincadeiras de luta na educação física escolar como um caminho possível para tratar esse conteúdo nas nossas aulas, né? Então, a gente compreendendo a diferença que existe entre luta e briga, a questão da violência e da violência escolar, como ela se manifesta na escola, compreendendo a luta enquanto uma manifestação da cultura corporal e, portanto, um conteúdo legítimo das nossas aulas, e aí a gente justifica dessa maneira a prática pedagógica das lutas dentro da educação física escolar, a gente tem uma abordagem, né, uma forma de tratar esse conteúdo de uma maneira mais ampla, global, que são os jogos e brincadeiras de luta na educação física escolar, né? Mais adiante a gente tem outro professor palestrante que vai falar sobre os jogos e brincadeiras de luta, então eu não vou especificamente aqui trazer esses jogos, acredito que na fala dele ele vai contemplar isso também, mas a gente pode classificar de acordo com
jogos de rapidez e atenção. Então, dentro dessa temática de luta, eu posso proporcionar alguns jogos onde as crianças, os adolescentes vão precisar ficar bastante atentos e fazer movimentos rápidos para poder um tocar o outro. E aí a gente tem o exemplo do Sol e Lua, né, um jogo, quando a gente fala Sol, quem é Sol corre atrás de Lua, e quem é Lua depois corre atrás de Sol. A gente pode fazer isso com variações. Existem alguns jogos que a gente pode propor nesse sentido, né, de rapidez e atenção. A gente tem também alguns jogos de conquista de objetos, e aí a gente tem um exemplo, né, dentro das lutas de curta distância, aquela brincadeira de um segurar a bola, uma bola de plástico, uma bola de futebol, enfim, e o outro tentar recuperar, né? Então, a partir de agarrar, de desequilibrar, a gente tenta recuperar o objeto do outro. E aí, considerando também as lutas de média distância, a gente tem como exemplo a brincadeira de pega-rabo, né? Então, coloca-se um colete pendurado na cintura aí das crianças, e o objetivo é um tentar recuperar o objeto do outro, que é o rabo, que é o colete, né? Tem também aquela brincadeira dos prendedores, que a gente pode colocar os prendedores na roupa, e um tenta pegar o prendedor do outro. São algumas possibilidades, algumas propostas que vão favorecer a compreensão da luta, da dinâmica interna que existe nas diferentes modalidades de luta, considerando aí as diferentes classificações de luta também, que vão proporcionar esse momento, então, de compreensão e de prática, sem considerar uma modalidade específica, né? Então, a gente, enquanto professor de educação física, professora que está atuando na escola, nós não precisamos ser especialistas também em uma modalidade de luta para poder tratar desse conteúdo na escola, para poder desenvolver a prática da luta nas nossas aulas de educação física escolar. Então, a partir dos jogos, a gente pode propor situações onde a criança e o adolescente vai compreender a dinâmica daquelas lutas de uma maneira mais ampla. A gente tem também jogos de conquista de territórios, né? Então, a gente pode delimitar na quadra um determinado espaço, pode ser o círculo central, e ali os círculos que a gente tem nos garrafões, por exemplo, para um tentar deslocar o outro dentro daquela área e conquistar um espaço. A gente tem jogos de desequilibrar, né? E aí o professor Heraldo falou do jogo do Saci, enfim, de ficar ali numa perna só. A gente tem jogos onde um tenta desequilibrar o outro para tirar um pé do chão, por exemplo. A questão de reter, imobilizar e livrar-se, e o combater, que aí já são alguns jogos, algumas brincadeiras que se aproximam um pouco mais em nível de complexidade também das lutas, né, das modalidades de luta. Então, são algumas práticas, algumas estratégias, algumas formas aí de jogos e brincadeiras, de propostas que vão proporcionar para os estudantes, para as estudantes, a compreensão do fenômeno luta e a dinâmica interna também de cada uma das classificações, das diferentes classificações de luta. Né? Então, já caminhando aí também para as considerações finais, no avançar do tempo aqui, e depois vamos abrir para as questões também, para a gente poder retomar alguns desses conceitos, alguns desses conteúdos. Então, a gente tem, num primeiro momento, né, da discussão, a questão da compreensão do fenômeno luta, né, e a partir do momento que nós, professores, compreendemos o fenômeno e conseguimos tematizar, problematizar com as crianças esse tema, a gente tem uma apropriação maior dessa manifestação da cultura corporal. Então, a gente passa a valorizar cada vez mais essa prática, a compreender quais são as possíveis maneiras, né, de se trabalhar com esse conteúdo, e as crianças também vão percebendo esse conteúdo e diferenciando ela da questão da briga, né? Então, a partir da compreensão da luta, a gente consegue também diferenciá-la da briga e da violência. A gente, pensando, né, na questão dos jogos de luta, das brincadeiras que tematizam a luta, são propostas pedagógicas que consideram os estudantes e o jogo, luta, como elemento central no processo de ensino, vivência e aprendizagem, e isso gera também um sentimento de pertencimento,
né? Então, a partir do momento em que as crianças se sentem pertencentes, se apropriam daquele conteúdo e se sentem pertencentes do ambiente onde elas estão praticando, seja nas nossas aulas de educação física escolar ou em algum projeto extracurricular, né? Lá no exemplo que eu tive, a minha experiência foi no programa Escola da Família, que eram aulas que aconteciam aos finais de semana, e a gente promoveu alguns eventos onde as próprias crianças organizavam, né? Então, a gente tinha o aulão, que as crianças se organizavam e convidavam outros lugares também para poder participar, outras academias, outras escolas para poder participar do nosso encontro. A gente tinha também o grupo de facilitadores, né, que a gente chamou assim, que era um grupo de crianças que gostavam mais de algum tema ou de outro, então eles tinham um momento na aula também para poder falar sobre aquele tema, para poder desenvolver algum jogo, alguma vivência de luta que eles tinham organizado, né, e a partir disso a gente pôde perceber que quanto mais pertencimento ao ambiente onde se está desenvolvendo o conteúdo, a gente teve uma relação aí de menos violência também. Então, quando a gente pensa, eu vou praticar luta, porque luta é bom para ter menos violência, né? Às vezes a família quer colocar aí a criança para praticar luta, porque ela briga, enfim, né? Qual que é a mágica que tem por trás disso, né? Como que nós, professores, podemos tratar desse conteúdo para que ela se sinta pertencente, para que ela se aproprie desse conteúdo, dessa manifestação da cultura corporal, para que ela se sinta pertencente daquele ambiente, né, daquela prática. Então, a partir disso, a gente percebeu, né, que naquele contexto existia uma questão de menos violência, né, para aqueles que praticavam. Né, e aí, para finalizar, eu trago aqui uma citação, né, do professor Angel Pino, né, que eu trouxe na minha dissertação de mestrado, né, que ao considerar o plano das relações sociais como fundamental da experiência constitutiva do ser cultural do homem, o professor Angel Pino vai trazer, né, que é a consciência da necessidade de estabelecer e de viver essas relações que constitui a razão da base da não violência. Né? Então, a partir do momento que eu conheço e me aproprio das manifestações de luta, a partir do momento que eu me sinto pertencente àquele ambiente e que eu compreendo a questão do respeito mútuo que precisa existir entre os praticantes, entre o meu colega e o meu oponente, é a partir daí e da necessidade de aprender com o outro que eu vou perceber e vou compreender a razão da não violência. Então, eu finalizo por aqui a minha apresentação, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, e aí, acredito que a gente possa abrir, né, para as questões, e aqui são algumas das referências que eu trouxe. Eu coloquei aqui os links do vídeo no chat, né, não sei se a gente consegue colocar lá no YouTube depois, para quem estiver participando e quiser entrar e conhecer esses vídeos depois. E muito obrigado, então, pela participação, pela atenção de vocês, e fico aberto agora aí para o diálogo. Obrigada, professor Ricardo. Eu estou com algumas perguntas e todas vão para a mesma linha, né? 3 delas vão para a mesma linha, sobre a questão do trabalho de lutas na escola e a relação, né, a interpretação que os gestores têm de lutas com brigas. Então, são 3 questões no mesmo sentido. E uma delas fala assim, a Melissa Neves Pinheiro: como lidar com o preconceito em relação a lutas na escola quando este vem por parte da direção ou supervisão escolar que associam fortemente lutas com brigas? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí as perguntas, né, e a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse assunto que, infelizmente, acontece, né, então a gente tem, dentro do discurso pedagógico, essa relação entre luta e briga, né, essa relação direta de que a luta, ela pode trazer para a escola situações aí que vão
acarretar em briga, em violência, né? Eu acho que num primeiro momento, a gente, enquanto professor de educação física, enquanto componente curricular, integrante ali da proposta pedagógica da escola, é a gente se posicionar e a gente compreender a luta enquanto uma manifestação da cultura corporal e justificar a nossa prática pedagógica a partir disso, né? E outro elemento também é a gente entender que a partir da luta, né, a partir da proposta de tematizar e problematizar a luta dentro da escola, a gente pode discutir justamente essa relação, né, do que é luta, do que é briga, o que é violência e o que é a prática da luta, a prática do esporte, para a gente poder diferenciar esses termos, né, que acabam surgindo aí, uma certa confusão, vamos dizer assim, para essa compreensão da luta e da briga na escola. Então, eu acredito que quanto mais a gente estiver preparado para esse diálogo, para essa discussão, melhor a gente vai poder justificar o nosso trabalho, né, isso justificando aí para a equipe gestora, para os outros professores e professoras da escola, e a gente vai ter também mais condição de promover uma discussão, um diálogo com as crianças a respeito disso também. Excelente, professor. Outra questão que nós temos aqui, da professora Ana Cristina, ela coloca assim, que algumas crianças, né, já alegaram para ela que já eram violentas demais e que não queriam participar dessa aula para não ficarem pior. O senhor já passou por alguma situação assim? O senhor conseguiu resolver uma situação assim? Obrigado aí pela pergunta, Ana. Eu acredito também que a escola, ela é um local de conflito, né? Então, é ilusão a gente ir para o trabalho na escola e não perceber, né, ou não compreender que lá vai acontecer briga, vai acontecer violência, as crianças vão fazer bullying umas com as outras, e fica o nosso trabalho pedagógico poder conversar e discutir com elas sobre esses assuntos para a gente poder, de certa forma, ter uma melhor relação ali entre elas e entre os adultos também, né? Eu já passei por algumas situações no sentido da criança acabar se excedendo um pouco ali os limites, né, do próprio corpo, do corpo da criança, do colega, né, do seu oponente ali na situação de jogo, de brincadeira, de luta, mas também foi um momento onde a gente pôde conversar a respeito da importância da gente se cuidar e da gente cuidar do corpo do colega. E aí uma fala que a gente sempre tem com as crianças é no sentido de que se a gente está lutando e se a gente machucar o nosso oponente, o nosso colega, a gente depois não vai ter com quem brincar, né? Além de machucar, além de desrespeitar o corpo do outro, a gente depois não vai ter com quem brincar, com quem jogar, né? Então, as crianças não vão querer brincar com você, enfim. Então, acredito que a conversa, o diálogo, principalmente na questão do respeito do próprio corpo, né? O respeito com o corpo do outro, seja um caminho para a gente conversar e discutir com as crianças aí a questão da luta, né, de que elas podem e devem, sim, vivenciar as nossas aulas, mas compreender que existe limite, respeito, as regras, né, um tempo certo para acontecer, as maneiras mais apropriadas para o jogo e para a luta acontecerem na escola também. Perfeito. Professor, o senhor pode fechar o compartilhamento da sua tela? Porque as pessoas não conseguem ver o senhor falando. Ah, desculpa. O professor Narciso Maurício dos Santos, primeiro ele manda um salve, e depois ele pede assim, você acredita que a formação profissional em educação física, seja na licenciatura ou bacharel, precisam intensificar seus currículos, oferecendo mais subsídios aos futuros profissionais? Olha, eu acredito que sim, Narciso, até obrigado pela pergunta, e um salve para você também. Eu acredito que, assim como o professor Heraldo trouxe, né, na década de 80, ele não teve, né, essa disciplinas, né, de currículo que ele estudou, eu acredito que a gente teve um avanço, né, pelo menos nas instituições onde eu estudei, onde eu pude
trabalhar. Existe essa preocupação com a disciplina, né? Eu acredito que ainda precisamos avançar, mas eu acho de extrema importância que na preparação, na formação dos professores e professoras que vão atuar na escola, principalmente, a importância de ter uma disciplina que fale sobre a questão da luta na escola, ou a luta de uma maneira geral. E acredito também nessa formação continuada, né? Então, das próprias redes de ensino, seja particular, municipal ou estadual, que pudessem promover também mais iniciativas nesse sentido, né, de trazer a discussão dessa compreensão da luta no ambiente escolar e da prática também dos professores. Então, acredito que tanto na graduação, quanto nessa formação continuada também, para as pessoas aí que vão trabalhar na escola. Perfeito. E aí, para encerrar, eu tenho uma última questão aqui, foi feita pela Renata Zuzzi, me desculpe se eu tiver pronunciado errado. Quais são as principais lacunas da não inserção do conteúdo das lutas na educação física escolar, que o senhor acredita que sejam essas lacunas? Bom, primeiro agradecer a participação e a presença da Renata. A Renata é uma amiga, professora também, com quem eu tive o prazer de trabalhar na faculdade. Um abraço, Renata. Eu acredito que, por muito tempo, a educação física escolar também estava focada no esporte, né, naquele chamado quarteto fantástico, quando não no rola-bola, né? Então, eu acredito que quando a gente pensa numa educação física escolar de qualidade, quando a gente pensa aí nas diferentes manifestações, e a gente valoriza, né, as diferentes manifestações da cultura corporal, eu acredito que quando a gente deixa a luta de lado, ou a ginástica, ou as atividades circenses, entre tantas outras práticas corporais, a gente acaba deixando lacunas, né, espaços vazios ali, e acaba valorizando determinadas práticas em detrimento a outras, né? Então, eu acredito que o nosso papel, enquanto professores e professoras da educação física escolar, é poder tematizar, problematizar e conscientizar sobre a diversidade das práticas corporais e também a questão da luta especificamente, né? E a partir da luta, além de ser uma prática corporal, onde a gente tem diferentes manifestações, modalidades que são originadas aí de diferentes lugares do mundo, a gente tem algumas questões sociais que a gente pode trazer aí na discussão das nossas aulas, né? E uma delas, a exemplo aqui da nossa fala de hoje, é a questão da violência, que ela acontece na nossa sociedade, ela acontece na escola. Então, qual seria, né, uma possibilidade para a gente poder discutir sobre isso dentro das nossas aulas de educação física? E aí, na minha concepção, eu vejo que a luta é uma das maneiras como a gente pode conversar sobre isso, né, sobre principalmente a questão aí da diferença entre luta, briga e a relação da violência e violência escolar. Perfeito, professor, eu concordo com o senhor. Nós estamos chegando ao final desse horário, né, desse momento, e eu gostaria de deixar aberto para o senhor fazer a sua explanação final e agradecer mais uma vez ao Chão da Quadra por esse movimento totalmente único, gratuito, né, e sem a menor intenção de se autopromover, e agradecer às faculdades MagSul e a MA Eventos e Assessoria pelo momento que nos proporciona também. Obrigada, fica à vontade. Bom, primeiro eu gostaria, Vanessa, de agradecer mais uma vez o convite, aí o professor Francisco, Chão da Quadra. Infelizmente, nós estamos passando por essa situação já há um bom tempo, né, de pandemia, isolamento social, a gente precisou mudar a nossa forma aí de trabalhar, de dar aula, de estudo, enfim, mas, por outro lado, nós acabamos nos aproximando por meio das redes sociais, de momentos como esse, né, de encontros virtuais. Então, agradecer mais uma vez o convite, parabenizar pela iniciativa, outras iniciativas, também o professor Heraldo, que falou ainda agora de manhã também,
promoveu um evento, está promovendo um evento online. Então, eu acho que iniciativas como essa são muito importantes para a nossa área da educação física, para a gente poder se aproximar, para a gente poder se fortalecer enquanto área e para a gente aprofundar os conhecimentos e poder conversar, discutir, trocar ideias, experiências, aqui, conhecimentos a respeito de diversos temas, né? Então, parabenizar a iniciativa, agradecer o convite e desejar aí a todos um ótimo final de semana e um ótimo momento aí de reflexão sobre a educação física, as lutas na educação física escolar. Obrigado.